Olá, estudantes. Continuando a nossa playlist de Escola Naval, temos essa questão aqui de 2019, que basicamente fala sobre aplicações das leis de Newton. E a questão fala o seguinte: analisa a figura abaixo, eu coloquei a figura mais aqui no cantinho. A figura representa o perfil de um plano inclinado de um ângulo θ, no qual estão fixas duas polias ideais, de modo que o trecho de fio 1 é horizontal e o trecho de fio 2 é paralelo ao plano inclinado, como está aqui na figura mostrando, e o ângulo θ está aqui. Os fios são ideais e os atritos são desprezíveis. Isso aqui é importante para fazer a questão. Sabendo-se que os blocos A e B têm o mesmo peso P, qual deve ser o peso do bloco C para que o sistema permaneça em equilíbrio? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para poder resolver essa questão, sempre que cair esse estilo de questão aqui, que você já detectar de cara que é a aplicação de lei de Newton, polias, plano inclinado, a primeira coisa que eu recomendo fazer é um diagrama de forças. Que basicamente o diagrama de forças é quando você representa os vetores que estão atuando aqui no sistema. No caso aqui, vamos por partes. Eu botei apenas o vetor que representa a força-peso dos blocos, sabendo que eles têm o mesmo peso. Bom, daí para frente eu vou fazer o seguinte, eu vou começar decompondo esse peso aqui do bloco A. A gente sabe que a força-peso é uma resultante e isso fica muito mais notório quando a gente tem um plano inclinado. Então, se eu for decompor esse vetor aqui, eu vou ter esses vetores aqui. Eu poderia ter colocado a força-peso saindo aqui no centro do bloco, seria o mais ideal, mas acontece que ia ficar muito poluído. Aqui eu vou escrever outros vetores também, então para não ficar muito poluído visualmente eu coloquei aqui na base. Então eu tenho P de Y e P de X, né? Certo? A gente já sabe, decomposição vetorial, que o P de Y para planos inclinados, então é P cosseno de θ, e aqui é P seno de θ. Então agora eu vou representar os vetores da tração, dessa tração aqui, tá vendo? Ó? Essa tração aqui. E eu vou fazer isso agora, lembrando que T1, eu estou chamando de T1, ele tem o mesmo valor da força-peso, tá certo? Em módulos eles são iguais. E agora eu vou decompor esse vetor aqui, ó. Nessa componente aqui eu vou decompor ele aqui. Então, decompondo, eu vou ter exatamente isso daqui. E eu preciso fazer uma pequena observação, só que antes disso, deixa eu representar aqui o vetor da força normal, pronto, está aqui. A observação que eu tenho para fazer é o seguinte, tanto esse vetor aqui que está com um azulzinho mais claro, quanto esse aqui que dá a força normal, que está em roxo, eles são irrelevantes para este caso aqui, para o que a questão está pedindo. Eles podem ser relevantes para se a questão estivesse pedindo outra coisa, mas para esse caso aqui específico, eles são irrelevantes, tá bom? Então, qual vai ser o próximo passo? Vamos terminar de fazer esse diagrama de forças aqui. Agora vamos olhar, vamos dar uma atenção aqui para o bloco C, né? Afinal de contas, essa questão está pedindo em relação ao peso desse camarada aqui, né? Qual o peso que ele deve ter? A gente pode ver que ele tem a força-peso dele, aqui tem uma tração, eu posso até chamar de T2 isso aqui. Essa tração ela é exatamente a mesma que está unindo com o bloco A aqui. Então, se eu for representar, eu vou ter exatamente isso daqui, tá bom? E matematicamente o que é que está acontecendo? Matematicamente, esse T1 sendo de θ, ele está sendo irrelevante, tá certo? E esse camarada aqui, ó, também está sendo irrelevante, né? A força normal também está sendo irrelevante para esse caso aqui. O que é que está puxando esse camarada aqui para baixo, né? O que é que está puxando é a projeção do T1 aqui, ó, T1 cosseno de θ, tá aqui. E esse camarada aqui, ó, P seno de θ, que é essa projeção aqui desse peso aqui, que está puxando para cá. É exatamente isso que está acontecendo. Isso daqui está em equilíbrio com T2, por isso que eu coloquei igual. Lembrando que esse sistema aqui, eu estou partindo do princípio que ele está em equilíbrio, eu apenas tenho que determinar qual é o valor desse peso daqui para que isso daqui seja verdade. Daí, qual vai ser o próximo ajuste que eu vou fazer? Tecnicamente, esse aqui é o resultado da questão, tá? Tecnicamente, mas não está igual às alternativas. E a gente sabe que quando a gente está fazendo concurso, a gente tem que fazer de um jeito, rearranjar as variáveis de tal maneira que fique parecido com as alternativas. Então é isso que eu vou fazer aqui. Para começo de conversa, não tem nada de tração aparecendo aqui. Então vamos fazer a tração aqui, sumir e dar lugar a outra coisa. Como é que eu faço isso? Olha para essa condição aqui, ó. Olha para essa condição, já que está em equilíbrio, então o valor de peso é o valor da tração. Eu posso muito bem tirar esse T1 e substituir pela letra P de peso, já que eles têm o mesmo valor. Então, se eu for reescrever essa expressão, fica desse jeito aqui, ó. Pá. Tá certo? Eu até coloquei aqui, lembrando que T1 igual a P. Então, olha só como ficou a cara da minha equação.
Daí apareceu aqui, ó, peso de C, tá bom? Peso de C. E daí o que é que vai acontecer? Aqui é que vem um pulo do gato. Já que está tudo em equilíbrio, tem que estar tudo em equilíbrio, então o valor de T2 tem que ser igual ao de PC, ao do peso do bloco C. Assim como T1 é igual ao valor desse peso aqui, tá certo? Esse T2 aqui, ele também tem que ser igual a esse PC aqui. Então, o que é que vai acontecer se no lugar de T2 eu colocar PC? Vejam bem como é que vai ficar a minha expressão. Eu peguei exatamente a mesma expressão, peguei no lugar de T2, coloquei PC, tá certo? O peso do bloco C. E vocês viram que aqui eu tenho um fator comum em evidência, né? Que é o P, é o peso. Então, fazendo fator comum em evidência, né? Ele fica aqui fora do parênteses. E eu terei exatamente essa expressão aqui, que por acaso é a letra A, tá certo? Vocês estão vendo que só está invertendo a ordem aqui, ó. No caso, seno e cosseno, aqui está cosseno e seno. Mas o caso aqui, essa ordem aqui não vai influenciar no resultado final, tá bom? Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem postar aqui nos comentários. Se puderem até detalhar a dúvida, no minuto tal, você fala tal coisa que eu não entendi. Aí, isso também me ajuda a ajudar vocês caso tenham alguma dúvida. Beleza, galera? Até a próxima e bons estudos!